Olha só. Deixa eu só ajeitar aqui que eu fiquei lá muito para baixo. Tudo bem? Tanto Tudo tempo bem, que nem Kátia. lembrava mais como é que entrava em live. Ah, eu não. Eu sou meio chucro no negócio de Instagram. Ai, ai, ai. Deixa eu ajeitar aqui que eu sempre fico com a cabeça cortada. Tem que ir para trás. Hoje eu tô num layout diferente aqui que me expulsaram do escritório. Acho que agora ficou bom. Você tá ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Você me escuta bem? Super, super. Eu botei o fone porque outra vez eu achei que o som ficou meio estourado quando eu ouvi de novo. Bom, Renan, seja super bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite para a gente ter esse bate-papo, né? Eu sei que já é bastante tarde aí onde você está, então super agradeço por você estender um pouquinho o teu horário para a gente conversar, tá bom? Para Não, quem não te tranquilo. conhece, se você puder se apresentar, então, né, para o pessoal contextualizar aí, apesar que tem várias pessoas conhecidas aqui que já são do nosso meio. Não, ok, eu tô acostumado. O pitch é de 1 minuto. Então, eu sou Renan Correia, eu sou consultor do SAP desde 2009. Eu trabalhei na SAP, no time de suporte, depois no time de serviços, por 8 anos. E eu trabalhei com Uhum. Localização Brasil, FI, Nota Fiscal Eletrônica, SDMM, TDF. E hoje eu sou consultor na Alemanha e eu trabalho fazendo rollouts de sistemas de empresas que são da Europa para o Brasil. Então, tudo que envolve Brasil, eu também estou junto, seja FI, SDMM ou outros módulos como o fiscal. Esse não te abandona, né, Renan? Não, é engraçado, tem muita gente que acha muito estranho, porque hoje está todo mundo no Brasil procurando trabalhar para fora do Brasil e eu saí do Brasil para trabalhar de volta para o Brasil. Nossa, é que assim, é muito difícil pegar pessoas que são de fora e que vão entender essa nossa bagunça que é a parte fiscal e acompanhar a legislação que está todo o tempo mudando, né? Então é bastante desafiador. E é um diferencial, né, que você não encontra por aí. É mais fácil pegar um consultor para trabalhar em outras localizações de outros países do que do Brasil, né? Onde é um dos mais complicados. Mas você Com ainda me conta certeza. assim um pouco, né, para o pessoal também entender assim como é que você é muito conhecido, né? Provavelmente até hoje as pessoas também te buscam, te procuram e você continua trabalhando com isso que é a nota fiscal eletrônica, né? Então, como veio para você assim trabalhar com TDF, né, com a CR? Você também tem já um livro escrito, né, que é tá na pré-venda, acho que ainda não saiu a venda oficial, né, ainda, pelo que entendi, um livro de ACR também. Tu comentar um pouco como isso surgiu na tua vida, até para as pessoas entenderem, né, como isso veio dentro da sua trajetória profissional. Não, até, isso aí tem uma história engraçada, porque eu trabalhava com nota fiscal eletrônica antes de ir para a SAP. E aí me Uhum, contrataram para trabalhar na SAP, no time de suporte. E depois que eu entrei na SAP, o meu gerente veio e falou comigo, Renan, estou trabalhando aqui no time de FI, eu comecei como FI. E aí ele me perguntou, uhum. nossa, a gente tem uma vaga aqui para trabalhar com localização Brasil. Eu vi que tu já trabalhou com nota fiscal eletrônica. Tem interesse? Aí eu falei, sim, da hora, nota fiscal eletrônica eu conheço. Por Eu que entro não? para essa conversa. E aí, então, eu entrei para trabalhar no time de localização Brasil lá da ICP. E foi aí que começou toda a história com a localização Brasil. Acho que, Uhum, assim, na localização eu conheci muita gente legal da ICP do Brasil. Eu tive vários contatos legais. Tanto que eu entrei para a comunidade, para compartilhar coisas e postar, gerar conteúdo de SAP, muito influenciado pelos meus colegas da SAP Brasil da época, que eles já criavam conteúdo, já tinha Localization Forum, já tinha pessoal que postava sobre nota fiscal uhum, eletrônica. Então foi daí que eu entrei para, vou colaborar junto, porque já existe uma comunidade disso aqui, esse assunto é interessante. Então uhum. aí eu comecei a trabalhar com localização. E daí em diante só desandou, né? Porque na época, 2009, a gente tinha só nota fiscal eletrônica e o começo lá, um esboço de SPED. De lá para cá, o Brasil, ele evoluiu ou desevoluiu, eu não sei dizer, porque a gente criou mais requisitos legais. Então ficou mais difícil para uma empresa Uhum. trabalhar no Brasil daquela época para cá. Só aumentou a complexidade em termos de SPED e nota fiscal eletrônica e outros documentos eletrônicos.
Legal. E daí para você ir para o TDF e trabalhar com a CR que também, que é bem diferente da INFE, né? Não é a mesma coisa. Como é que surgiu assim? Surgiu depois que você saiu da SAP, que aí veio uma proposta e você começou a atuar na solução, num projeto diretamente. Como é que foi esse trâmite? O próprio TDF eu já tinha trabalhado na SAP, eu conhecia o TDF na SAP, na época mais ou menos que o produto estava sendo desenvolvido, e como eu trabalhei em serviços, acabei fazendo alguns serviços de análise de TDF, arquitetura, algumas coisas técnicas de TDF, e depois que eu saí da SAP eu continuei. Então, os primeiros projetos que eu peguei na consultoria já tinham alguma relação com a parte fiscal do Brasil, com o TDF, e o ACR Uhum, é uma consequência, porque eu trabalho hoje numa empresa que é uma consultoria global e o ACR é basicamente a solução global da SAP para relatórios legais em todos os países hoje. A gente pode dizer, já estava disponível em mais de 50 países. Então, foi uma consequência. Como eu já conhecia a tecnologia, basicamente, que envolve os processos que envolvem compliance em vários países, foi uma evolução natural começar a trabalhar com esses tópicos em outros países também. uhum, bacana, legal. Bom, ano passado teve aqui comigo falando um pouco de TDF ACR o Juliano Bellini, né, da SAP, e só que assim, ele trouxe várias, né, informações bem relevantes, só que a gente sabe que o tempo ele é uma coisa que 6 meses muita coisa muda, né? Acho que mais ou menos esse tempo que passou. E do contexto do que a gente conversou para hoje, muita coisa mudou também. Então, daquilo que ele falou lá, era uma realidade na época, até eu lembro que a SAP sempre tentava segurar falar do ACR, teve algumas críticas quando eu comentei alguns blogs singelos em relação à solução, tipo, como se quisesse segurar um pouco, e a gente agora vê um movimento um pouco diferente, né? Então, vamos voltando assim, o TDF já é uma solução que, tipo, embora esteja a longa data no mercado, tem muita gente ainda que não conhece, que não ouviu falar, que não adquiriu, que está ainda, clientes ainda em namoro, deixa para depois, e agora a gente tem a questão de implementação de S4HANA, e aí até eu recebi uma pergunta da menina que ela não ia poder participar aqui presencial, que eu adorei, ela perguntou, Karen, como assim duas soluções fiscais? Já vou começar a ser da polêmica, tá? Como assim duas soluções fiscais que a SAP tem, uma concorrendo com a outra? Como a SAP está posicionando esse produto no mercado? Ela vai deixar de comercializar o TDR para comercializar só a CR? Tá? Então é nessa vibe assim que eu queria que você trouxesse a sua percepção, tá? Em relação ao que não é dito, né? Porque a SAP está escrevendo blogs, jogando informação em relação às duas soluções, mas ela não formalizou bem o posicionamento de qual ela recomenda e para qual tipo de cliente, né? Então é esse que eu queria que a gente começasse a conversar. Então, acho que esse é um dos principais tópicos assim, do ACR, pelo menos agora, que está começando a emplacar a solução no Brasil. E é muito importante para quem é consultor hoje entender qual é a diferença entre um e outro e para que cenários se aplicam. Hoje, Uhum, o que a gente vê e vejo de clientes que têm implementações globais, existe espaço para as duas soluções, tanto o TDF como a CR. E tem casos de uso que uhum, são diferentes. O ACR Brasil, ele é uma solução derivada do ACR Global. Ele tem como base o framework do TDF, então ele é muito similar em algumas funcionalidades ao TDF, e ele basicamente é uma extensão do modelo global. Então, a empresa que é uma multinacional e quer implementar uma solução global e quer ter um centro de serviços compartilhado e quer executar, pelo menos, a execução do relatório de maneira centralizada, o ACR tem um sentido para isso, porque ele é uma solução uhum, que tem uma cara, uma interface, uma UX, que é muito parecida em todos os países. Se eu executar, por exemplo, o relatório de impostos da Alemanha, VAT, ou se eu executar o relatório de impostos do México, ou a própria FD e ICMS do Brasil, temos de executar o relatório, os passos são os mesmos. E eu uso o mesmo app. Então a interface é comum. Claro, no Brasil a gente tem muito mais passos de pré-apuração. Antes de eu poder executar o relatório, eu tenho que executar uma série de sim. atividades. E aí eu tenho espaço para as duas soluções. Então o ACR, para uma empresa que é global, tem uma operação talvez pequena no Brasil, quer ter tudo dentro do S4HANA, é uma coisa. Ou para uma empresa que é do Brasil
e ela está implementando o S/4HANA a partir do Brasil, vai fazer rollout para outros países, o ACR tem casos de uso. Agora, por exemplo, uma empresa é uma multinacional, tem um RP global, um S/4HANA global, e ela quer ter uma solução dedicada só para o Brasil, para a parte fiscal. Por quê? Eles têm operação em 24 estados. E eles querem Uhum. atualizar o sistema toda semana, todo mês, com alterações legais de cada estado. Então, talvez, para esse caso, o TDF faça mais sentido, porque ele está fora do core, isso que a SAP chama de Digital Core, que seria o S/4HANA, ele está Uhum. fora. Então, é mais fácil para a empresa ter uma política de atualização para esse TDF dedicado, só para o Brasil. Ela não precisa atualizar notas no S/4HANA, que é global, ela pode atualizar simplesmente no TDF, e aí eu tenho um impacto de regression test que é local. É só para o Brasil aquilo dali. No ACR, se eu fizer Uhum. atualizações, eu tenho que validar processos e funcionalidades que são globais. Então, hoje, existe espaço para as duas soluções, e eu não posso falar pela SAP, mas Sim, claro. aparentemente, para o futuro próximo, esses dois casos de uso, eles continuam sendo fortes, porque eu continuo tendo as duas necessidades. O Brasil ele não deixa de ser complexo, ele continua sendo extremamente complexo e, pelo menos a curto prazo, a gente não vê nenhuma evolução nesse sentido. A gente vai continuar tendo SPED EFD, SPED ECD, SPED Sim, contribuições nos próximos anos. sim, é verdade. É, não vai mudar tão rápido, embora se fala tanto de simplificação. Essa simplificação só traz novos impostos e novas complicações para a gente, né? Exato, E é difícil. E, assim, até eu estava falando, na época, quando eu falei com o Juliano, até eu tirei algumas dúvidas que acabaram gerando um pouco de confusão. E eu acho que agora, eu acredito que esteja estabelecido, que é a questão da mudança de nome. Que até é uma coisa que a gente falando na live que a gente teve na semana passada com o Pagote, que a SAP gosta de mudar o nome das soluções, né, e trazer um rebrand, ou trazer alguma transformação por trás, enfim, é uma forma de se manter inovando, né, só que meio quem não acompanha as evoluções de soluções, e isso foi uma coisa bem bacana que o Pagote trouxe, né, na área dele, no contexto da área dele, a evolução para a gente entender, né, quais as ferramentas vão ficando obsoletas, quais vão fazendo sentido, né, e aí eu trazendo para o lado do consultor fiscal, né, e assim, e também trazendo uma reflexão para quem está nos ouvindo aqui, ainda o pessoal está muito ligado na questão de entendimento fiscal, que claro, isso é um diferencial, mas existe alguns gaps e algumas oportunidades de trabalho que elas existem e que elas vão se intensificar com a CR. Uma delas, que não se aprende do dia para a noite e que o mercado está sofrendo, é a questão de profissionais que conheçam, entendam inglês, falam inglês, né? Entendam, não, falam inglês, desculpa. E que outras coisas você vê que seriam desafios e oportunidades para esses profissionais que ainda estão na zona de conforto, digamos assim? Não, acho que falar inglês, de fato, é uma restrição muito grande para quem vem do Brasil. Hoje, se eu analisar assim, quem conhece o TDF a fundo, o ACR é bem similar. Então, para quem é consultor de Uhum, TDF, seria fácil assimilar como funciona o ACR em outros países. Eu tenho um delta, claro, de conhecimento, um pouco dos aplicativos de Fiori, as configurações novas, mas existe um espaço grande para o cara que tem o conhecimento daquela ferramenta, como é que ele consegue aplicar ela em uhum, outros países. O inglês é um dos principais assim, bloqueios que existem para isso, para pegar um consultor que é do uhum, Brasil e trabalhar globalmente. Acho que uma outra dificuldade que existe, aí é uma dificuldade que a localização Brasil impõe. Uma das principais diferenças entre eu pegar um relatório do Brasil fiscal e um relatório de qualquer outro país de impostos é que no Brasil a gente tem uma nota fiscal e tudo está baseado nas informações de impostos da nota fiscal. Quando eu pego um relatório de imposto de qualquer outro país, Alemanha, México, Argentina, essas informações são baseadas no tax code, no IVA de FI. uhum, Essa é um outro gap de conhecimento que é do Brasil. Porque o consultor de FI do Brasil, ele sabe que a decisão de IVA está em SD, está em MM, e essa informação
simplesmente é gravada lá e o que importa é o imposto da nota fiscal. E nos outros países, não. A decisão do IVA é uma decisão que é de FI. FI decide quais são os Uhum. IVAs, quais são as alíquotas de impostos que existem nos países, e essas informações são usadas diretamente nos relatórios legais. Então, esse é o segundo ponto, assim, que é importante se alguém quer trabalhar em projetos globais, em rollout, ou implementação de S/4HANA, que não é só Brasil, é entender um pouco mais sobre FI e esse conceito do IVA. Porque hoje, para quem é de localização Brasil, o consultor de FI, ele sabe, não, isso aqui é uma definição de MM, uma definição de SD, e FI não Sim. decide qual é a alíquota. E a primeira coisa que a gente tem num projeto global, é até engraçado, quando a gente tem uma discussão com um time global de TI, o pessoal de FI vem e, como é que eu defino, qual que é a alíquota do Brasil? E aí você tem que explicar, não, o Brasil é um pouco diferente. Defino no IVA qual é a alíquota. Eu tenho outras 5.000 regras para definir a alíquota de imposto. E isso é um Perfeito. impacto, assim. Então, um dos trabalhos de quem trabalha num projeto de rollout global é explicar para o time de TI, não, aqui não é o IVA que diz a alíquota. A alíquota vai vir de uma outra configuração. Ela vai vir ou da J1B Tax, ou, nos casos mais modernos, do Tax Service. Então, esse é o segundo gap Uhum. principal, assim, de conhecimento que Certo. eu vejo hoje. E, uhum. Eu acho que também tem uma outra questão, Renan, porque assim, quando a gente vai trabalhar com o TDF, né, nós temos as calculations views, que é elas que vão criar as informações para os registros, e é a partir dela também que eu vou consumir para complementar aquilo que o TDF não entrega. Posso também, a partir delas, criar relatórios, né, conectar com alguma solução de analíticos, enfim. Tem uma baita potencial, né, grande de consumo das informações que estão lá disponíveis. E outro problema que eu vejo muito grande é da questão do consultor funcional, ele conhecer essa estrutura e entender as regras para que ele possa fazer uma especificação para realizar um desenvolvimento de um produto ou de um desenvolvimento, né, se for um desenvolvimento, enfim, que for, e acaba dependendo muito do consultor técnico, né, para fazer essas análises e transfere um pouco do conhecimento. Por exemplo, não é, né, dos últimos projetos que eu participei, eu percebi, né, esse comportamento, tipo assim, o desenvolvedor acabava tomando a frente do funcional, inclusive participando de reunião de status para explicar por que o negócio não foi entregue. Então, eu acho que o pessoal ainda não tem esse interesse, né, e vê uma oportunidade que vai se manter quando a gente fala de ACR também. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho também dessa questão. Não, acho que esse é um ponto com certeza relevante, concordo plenamente contigo. E eu vejo assim, por exemplo, hoje, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente pergunta para o desenvolvedor, não de SAP especificamente, mas em várias áreas, o pessoal se declara, eu sou desenvolvedor back-end, eu sou desenvolvedor Uhum. front-end e eu tenho full stack. E eu vejo que Exato. para trabalhar com TDF e com soluções fiscais, o ideal é que o consultor funcional seja full stack. Ele entenda como funciona a solução fiscal e entenda do outro lado como funciona o EIP, como funciona a nota fiscal, os impostos na FI, os impostos em SD e MM. Esse é o melhor cenário, porque quem Uhum. conhece a solução dos dois lados pode dar para o cliente o melhor direcionamento possível. Se eu só conheço a solução fiscal, Perfeito. para mim tudo é shadow. Qualquer coisa que eu Uhum. preciso vai ser um desenvolvimento e eu vou precisar usar uma shadow. Se eu sou só consultor do lado do RP, para mim eu gravei na nota fiscal. Gravei na nota fiscal, tá certo. Se precisa de alguma coisa a mais, eu não sei como funciona. Então, o ideal é que consiga conciliar os dois mundos. Porque hoje eu tenho cenários que eu consigo atender via standard para muitas Uhum. coisas, se eu tiver conhecimento de como funciona SD, MM e a nota fiscal em si. E eu evito desenvolvimentos desnecessários em Shadow. Porque Perfeito. para o cliente, para a consultoria talvez não fique tão claro, mas para o cliente final também não fica claro às vezes, mas o que eu desenvolvo em Shadow é, basicamente, em muitos casos é retrabalho, é informação Uhum. que eu tenho que armazenar numa base HANA, então o storage dessa informação é mais caro do que uma informação
tradicional. Então, eu Perfeito. estou basicamente aumentando a minha necessidade de armazenamento dentro do HANA e eu estou criando processos que vão ser talvez um pouco mais difíceis de avaliar os resultados. Porque se eu olhar simplesmente o documento do JB3M, do lado do S4HANA, eu não vejo o resultado das shadows. Isso para mim é invisível, eu preciso olhar dentro do DDF. Então, acaba criando uma camada a mais para ser analisada. Quem olha, por exemplo, o usuário tradicional de ERP, ele não vai ver o que está na shadow. Então, ele não sabe se o montante de base é outras bases ou excluída, se eu mexer na shadow. Sim. Só quem sabe isso é o pessoal do fiscal. Então, essa informação ela fica mais difícil o acesso original dela e fica mais restrita para a área fiscal. Então, eu vejo que hoje o consultor que tem um diferencial no mercado e consegue entregar uma solução de maior valor e talvez até cobrar uma taxa maior e justificar esse custo dele, é porque ele conhece dos dois lados. Ele sabe discutir o Perfeito. processo de negócio com o cliente e sabe discutir a parte técnica e arquitetura com o desenvolvedor. Isso com certeza faz muita diferença. No momento que você precisa Uhum. deixar tudo para o desenvolvedor, todas as decisões têm que ser tomadas por um desenvolvedor, você terceiriza uma parte do trabalho e o desenvolvedor talvez não seja a melhor pessoa para tomar decisões funcionais. Ele às vezes precisa Sim. tomar uma decisão funcional, mas ele não tem todo o conhecimento do processo de negócio para dizer o que é melhor. Ele vai tomar uma decisão, às vezes, que talvez não seja melhor, do ponto de vista funcional, de processo e como estruturar um determinado cenário de negócio. Nossa, perfeito. Eu concordo plenamente com você. Porque no momento, assim, eu sempre digo que conhecimento é poder, né? A gente tem que ser muito curioso, né? Então, é claro que você tem algum eu acho bem interessante a gente ter algum conhecimento da parte técnica também, né? Ah, conhecer, assim, nem que seja, né, overview do que é o Fiori, né, como funciona, né? Entender quais são as ferramentas de desenvolvimento que tem. Então, para você ter uma sinergia, né? Porque como a gente está falando de um sistema integrado, de certa forma você precisa ter sinergia. E muitas vezes, não sei se você já passou por isso, quando a gente tem um problema de aplicação de nota, um problema no ambiente que a gente testou, o conhecimento, né, técnico que você tem, que você adquire por você ser curioso, por você mexer, né, ele ficar, né, vasculhando o sistema, é um diferencial depois que você vai vendo, eu tenho que rodar tal reporte, me ajuda a verificar tal informação. Se eu souber olhar aqui, eu vou saber identificar esse erro e acelerar. E isso acaba, o tempo que você demoraria, que seria, sei lá, 2 vezes mais, ele se reduz bastante em função do conhecimento que você possui. E eu vejo muito assim, gente, pelo amor de Deus, estudem, vão ser curiosos. E o pessoal tem muito ainda medo de mexer no sistema, não entende que o desenvolvimento tem um sandbox que você pode fazer os seus testes, você testar, você ser curioso, né? Então, eu acho que isso também faz bastante diferença. E como o consultor fiscal ainda está nas ferramentas de software fiscais que não era até então integrado com o SAP, eles ainda estão, parece que o SAP é um bichinho, tem um pouco de receio de mexer. Essa é a minha percepção. Então, meio que provoca o pessoal, poxa, você tem que ser curioso, você tem que tentar, você tem que errar. Você provavelmente deve ter errado várias vezes na sua trajetória. Né? E foi a partir dos erros que a gente acertou muitas vezes depois. Né? Eu Não, acho que é importante falar. eu concordo 100% nisso, porque acho que é muito importante. Se não está fazendo nada de errado nunca, é porque você está os 100% do tempo na zona de conforto. Você não está arriscando em nada. Então, no momento que Exatamente. você arrisca, alguma coisa vai ter que sair errado. O problema é, se 100% das coisas saírem errado, é um problema. Mas agora, se 100% sai certo, é um outro problema, porque está faltando arriscar aí, com certeza. Eu tenho uma história engraçada disso, porque quando eu fui trabalhar na SAP, uma das primeiras coisas que eu fiz o treinamento de ABAP dentro do SAP. Então, eu vinha de um Olha mundo, só. eu trabalhava com nota fiscal eletrônica, nada de SAP, zero, e eu trabalhava como consultor de implantação de nota fiscal eletrônica. Fui para a SAP, na segunda semana de trabalho, fui fazer um treinamento de ABAP. Eu lembro de estar no segundo dia de treinamento e estavam me explicando como funcionava o Application Server, o Work Process, quando você gera um determinado código em Update Task, ele dispara um Update Process no servidor NetWeaver, e eu pensava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui?
Eu devia ter continuado implementando nota fiscal. Eu não podia estar aqui, isso aqui não é para mim. E depois de muito tempo, basicamente, mexendo no sistema e fazendo outros treinamentos, e botando a mão na massa, passei a entender aquele assunto e passou a ser uma coisa não grego para mim. Passou a ser, no começo, um pouco, talvez, não sei, alemão, né? De grego para alemão já tem uma evolução. E hoje já é uma coisa mais clara. Eu olho assim um código e vejo, tá fazendo isso aqui. Ok, é uma coisa que eu consigo entender. Mas, de fato, se eu não tivesse me metido para mexer no código, analisar erros, fazer um debugging e procurar entender as coisas, hoje seria quase impossível. Eu não sei Uhum, como trabalha um consultor que não conhece nada de código. Porque, por exemplo, o TDF ou o ACR, eles são frameworks. Eles não são soluções uhum, prontas, finalizadas para tudo. Tudo é base para fazer desenvolvimentos e gerar especificações. Então, se você não conhece a parte técnica, é muito difícil fazer uma especificação correta e entender o que está acontecendo dentro desse framework. Então, eu vejo que hoje, para perfeito. trabalhar com ACR ou TDF, o ideal é conhecer um pouco o técnico. Não precisa ser um super desenvolvedor que conheça tudo de SQL e entenda como são feitas as calculation views e como o HANA processa cada uma daquelas calculation views e cada um daqueles cenários que você desenvolve na calculation view. Mas entender pelo menos o escopo delas e como elas acessam os dados e a estrutura dos dados, isso é muito importante. Sem isso, é quase impossível entender, por exemplo, de onde vem determinada informação dentro do TDF ou do ACR. Ah, sim, com certeza. E outra coisa, Renan, que eu acho que é importante aqui comentar, né? Já que o pessoal não está fazendo perguntas em relação a CRTDF, vou começar a fazer aqui. É que o pessoal fez lá uma pergunta de localização, mas aí não é nosso foco hoje. Acho que fizeram uma pergunta de comentário de localização. Vamos ver se dá tempo. Mas sobre a diferença, tá? Vamos falar de. Oh, começou a surgir outras perguntas, só porque eu falei que o pessoal está perguntando, tá vendo? Olha aí, deixa eu ver. Por isso que atualmente alguns desenvolvimentos usam um formato antigo mesmo no TDF. Aí um outro colega comentou aqui, acho que o mínimo é que o consultor saiba navegar pela estrutura das tabelas para se localizar. Ó, beleza. Mas assim, o que eu queria que você comentasse agora, tá? Existe a SAP, quando ela até eu emendei, às vezes eu faço isso, tá? Eu começo pensando uma coisa e falo outra, bem doida, né? Mas quando eu estava falando da troca de nome, que eu queria comentar também, não fiz a conexão do assunto, é que a gente tinha, né, o TDF que mudou para CR, né? E nós tínhamos o S4HANA ACR Brasil Option, que eu acho horrível esse nome, né? Mas no final das contas, o que nós temos? Nós temos o TDF e nós temos a solução da CR. Nós temos só, pelo que eu entendi, uma CR diferente para o Brasil, tá? E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho qual a diferença do ACR global, que a gente tem para os outros países, né, as outras country version, e para o ACR aqui do Brasil, tá? E se quiser comentar esse Paranauê de mudança de nome, fica à vontade também. Não, mudança de nome é arriscado de eu comentar. Porque se eu falar hoje sobre o nome do produto, o pessoal da SAP pode não gostar, mas aí mês que vem eles trocam o nome do produto. Já faz mais ou menos Ah, um ano e meio, dois, que não muda o nome do produto, então talvez mês que vem ele troque. Isso eu não posso garantir que não vai acontecer. Mas a questão principal é o ACR em si, é Advanced Compliance Reporting. Se eu pegar o nome de marketing da SAP, a solução chama S4HANA for Advanced Compliance Reporting. Esse é o nome marketing uhum, do SAP. Então, essa solução ela é uma certo. solução global. Ela serve para Uhum, basicamente hoje todos os países. A SAP está substituindo vários relatórios que existiam dentro do RP para VAT e outros impostos, impostos retidos de países específicos, para novos desenvolvimentos dentro do ACR. Então, ele é uma solução uhum, global. Para o Brasil, a SAP tem uma licença separada. Então, eu tenho vários formatos de licenciamento da SAP. Esse é um outro assunto polêmico, porque dependendo se uhum, for on-premise ou se for cloud,
eu tenho licenciamentos diferentes. Eu tenho licenciamento que pode ser por faturamento, por revenue da empresa, ou eu tenho licenciamento que pode ser por execuções dos relatórios. Depende se é on-premise ou cloud. Além disso, o Brasil, ele é uma suíte separada. Como o SAP já tinha o TDF e o ACR Brasil, ele é baseado no TDF, ele tem uma outra licença. Então, é uma empresa hoje que é global e precisa usar o ACR em, sei lá, 5 países, ela precisa licenciar o ACR para esses, sei lá, 4 países que sejam, e se ela tem o Brasil, ela precisa ter uma licença separada do ACR Brasil Option, que é basicamente o ACR com uma parte do conteúdo do TDF. O ACR Brasil Option, hoje, ele é SPED ECD, EFD, ECF e contribuições, ele é, digamos, 80% igual ao TDF, 90%, e o REINF é diferente. O REINF, a SAP fez uma solução nova. Então, ele está um pouco diferente dentro do ACR Brasil. Ele não usa mais a mesma solução de mensageria, ele não usa a mesma solução para gerar os eventos, ele reusa uma parte das Calculation Views. A Calculation Views não mudou tanto, mas a solução, tecnicamente, o pré-processamento, isso mudou tudo dentro do ACR Brasil Option. Então, em termos de Brasil Option, eu tenho uma base muito parecida para o TDF para alguns SPEDs, e o REINF foi o primeiro que mudou, que é realmente uma solução diferente. E hoje, poderia dizer até que o REINF, ele é uma solução desenvolvida mais ou menos nativa dentro do framework do ACR Global. Ele tem algumas funcionalidades que são muito interessantes e que já são diferentes dos relatórios clássicos que a gente tinha dentro do TDF. Se eu pegar, por exemplo, o REINF, hoje eu tenho uma funcionalidade que chama de design dentro do ACR, e eu consigo saber pelo mapping qual é a tag, qual é a calculation view e o campo que a informação está sendo mapeada para o layout do XML. Isso é uma coisa que dentro do TDF ou dentro de outras soluções não tenho. Eu tenho que procurar lá no código para ver onde é que ele está fazendo o mapeamento. Dentro do ACR, dentro da função de design, tem uma app que chama Design, ou Define Advanced Compliance Reports. Dentro desse app eu consigo ver esse mapeamento de uma maneira muito clara. Então, o consultor funcional poderia ter acesso a ver esse mapeamento e, se precisar criar um relatório complementar, ele já tem uma ideia. Esse campo aqui, no XML, vem dessa Calculation View desse campo. Se eu precisar criar um relatório complementar, eu consigo copiar a mesma Calculation View, o mesmo campo, gera um output muito parecido. Hoje, por exemplo, no ACR Brasil, Option, para gerar um relatório de nota fiscal auxiliar, por exemplo, para ver informações de impostos dos itens, o consultor consegue gerar isso sem conhecer código. Ele consegue simplesmente definir um novo relatório e, com esse novo relatório, reusar as Calculation Views e criar um novo output baseado simplesmente em passos funcionais. Ele tem algo similar a um wizard com passos, e com esses passos ele consegue criar um relatório novo. Até acho que eu vou postar alguma coisa na comunidade logo em seguida, porque eu já fiz alguns testes e depois de conhecer o framework, com mais ou menos 20 a 30 minutos de esforço, dá para gerar um relatório. Legal, mas olha só. Do lado do TDF, se eu pegar como era o TDF, para eu criar um novo relatório auxiliar, eu precisava criar um novo programa BAP. Existia um esforço maior por trás disso. Então, isso isso ajuda bastante a facilitar. E ainda mais que a gente tem bastante mudança de layout, né? Enfim, então, mudança também do ramo que a empresa é, se ela é alimentícia, automobilística, enfim, tem essas nuances, né? Então, isso facilita bastante. Eu gostei muito de uma pergunta que um colega fez aqui, né? Porque tem gente ainda que só está olhando, né? Tipo, namorando. Tá lá o TDF, as oportunidades passando, e o cara só tá, né? Sei lá, verificando, né? Agora tem o ACR e o pessoal só tá olhando, tentando, né, ver qual é a diferença do TDF para ACR, né? Assim, enfim. Mas em termos de oportunidade de mercado, tá? Vamos lá.
Porque o pessoal às vezes só percebe que as coisas estão andando quando tem um boom e aí reclamam que estão pedindo consultor sênior, né? Mas aí quando tem uma novidade e ninguém está se mexendo, quem se mexeu ganhou, né? Como é que tu percebe, assim, a questão A gente está vendo que o mercado está aquecido nesse momento, né? A gente tem bastante busca de consultores, vagas aparecendo, o que está faltando é profissional preparado para elas, essa é a minha percepção. Mas em perspectivas de TDF e ACR, como você verifica, você está observando o mercado? Tem algumas coisas que eu acho que são bem importantes de destacar. Por exemplo, o ACR, por ser uma solução global, eu vejo muitas empresas que são de fora do Brasil com interesse de migrar para o S/4HANA e adotar o ACR globalmente. Então, muitas empresas que tinham solução complementar do Brasil, utilizando os programas da SAP, JBFD, JBCD, ou tinham algum outro produto de parceiro, agora eles estão estudando a migração para o S/4HANA e eles olharam, mas agora eu tenho esse ACR, que é global, eu posso implementar ele na Alemanha, na Finlândia, na Noruega, no México e no Brasil. Vamos adotar ele em todos os países. Então, ele tem um certo apelo comercial do lado da SAP muito bom, porque a empresa tem a percepção de que eles vão estar adotando um framework global em todos os países. Então, mesmo que o Brasil tenha mais complexidade, precise mais desenvolvimentos, ele ainda está mais próximo do SAP Standard do que estava no passado. Então, isso é um ponto importante. Várias empresas que tinham soluções terceiras ou usavam os relatórios antigos do ECC estão olhando o ACR com olhos muito bons. Estão olhando, não, realmente é uma coisa que a gente pode adotar para o futuro. A gente vai precisar de alguns desenvolvimentos ou de alguma solução adicional, mas agora a gente pode seguir nesse caminho. Então, ele tem esse apelo muito legal. A gente está vendo muita demanda de empresas globais por incorporar o ACR nos projetos deles de S/4HANA. Isso é um fato. Até o passado, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tinha uma demanda pequena, média por TDF. A gente fazia estudos para alguns clientes, mostrava, mas parecia algo um pouco distante, às vezes, da realidade da TI global. Agora, com a CR, isso está se tornando mais próximo da TI global, porque eles olham, não, é um framework, é parecido. A solução do Brasil, executar o relatório aqui e tal, é mais ou menos parecido com o que tem no México. No Brasil eu tenho mais passos antes de executar o relatório, mas agora com a CR a solução está mais ou menos caminhando da mesma maneira que as outras. Então isso é um ponto importante. Acho que vai ter uma demanda maior por consultores de ACR no futuro, principalmente com a onda que vai vir de S/4HANA, de migração. Hoje a SAP tem um deadline para os clientes migrarem para o S/4HANA. Então, em alguns momentos, se continuar essa mesma data, vai ter uma onda grande de empresas mudando para o S/4HANA. E aí vai ter uma demanda. Quem tinha a solução de relatórios do ECC vai precisar procurar uma solução fiscal. Perfeito. E o ACR vai ser uma solução que a SAP vai oferecer como standard deles. Então, tem um apelo grande. E quem tinha uma solução complementar de parceiro vai precisar estudar. A minha solução complementar, ela é compatível com o S/4HANA que eu vou implementar? Ela atende os meus requisitos novos do S/4HANA? Eu vou redesenhar processos? Eu continuo usando a mesma solução fiscal complementar? Então, essas são discussões que as empresas estão tendo. Acho que uma das principais é essa. Se a empresa vai migrar tecnicamente só para o S/4HANA e vai adotar 100% dos mesmos processos, talvez a solução fiscal anterior atenda muito bem e não precise tanta adaptação. Mas se a empresa vai fazer um redesenho de processo e vai ter processos diferentes no S/4HANA, mas então o que eu tinha desenvolvido antes não serve mais. Eu vou precisar fazer de novo. E aí, nesse momento, o ACR entra e ele é uma solução interessante, porque ele é standard da SAP. E pelo menos o que eu vejo dos clientes europeus, eles têm um apreço muito grande pelas soluções que são standard, porque elas têm manutenção oficial da SAP, eles sabem todo o roadmap do produto planejado, eles sabem até quando o produto tem manutenção, e eles estão dentro do processo de manutenção da SAP. O cliente já está acostumado a abrir um ticket para a SAP, ou qual é o prazo de resposta, ele já tem um contrato de SLA com a SAP, então fica mais fácil para uma TI global gerenciar esse produto.
Acho que esse é um ponto Perfeito. principal. Se a empresa é do Brasil, ela tem um approach, mas quando a empresa é global, ela já tem esses processos e a TI global é responsável por isso. E aí as soluções da SAP têm um interesse muito grande, um oferecem um valor muito grande, porque a TI global interage, se for Brasil, México, Estados Unidos ou Alemanha, é o mesmo formato de interagir. Isso tem bastante valor para a empresa. Isso é verdade. Teve um comentário aqui do Anderson que não é o exclusivo na empresa dele. Eu já vi mais de uma empresa que ela acabou adquirindo a licença do ACR globalmente, né, na implementação do S/4HANA, e no Brasil acabou se optando pelo TDF. No caso do projeto que eu estava foi um pouco diferente, era também ACR, só que a SAP mudou a licença, descobriu um engano na licença e mudou aqui para TDF. E aí a pergunta dele foi o seguinte: poxa, eu estou no TDF, vale a pena daqui a pouco para mim ter um framework global, né, todas as soluções no único local e dentro do S/4HANA, né, que também é um diferencial, eu migrar de repente do TDF para o ACR? Acho que esse é um ponto interessante de discutir. E ele, não, ele realmente varia conforme o cenário da empresa. Depende do quanto, Certo. de qual solução o SAP, qual solução complementar a empresa já tem dentro do TDF, se é uma solução que é Uhum. compatível com a CR. Eu suponho que no futuro os parceiros que têm solução TDF, eles vão ter algum pacote de migração para a CR, para quem tem interesse. Então, hoje eu não conheço nenhuma solução que ofereça, por exemplo, uma migração simplificada do TDF para o ACR. Hoje é um projeto grande Isso. para fazer a migração. No futuro, provavelmente, vão existir pacotes dos parceiros, porque eles têm interesse. Ah, se o cliente tinha TDF e hoje quer migrar para o ACR, eu vou ter um acelerador para fazer essa migração de uma maneira simplificada e o cliente chega num design futuro, um to be, usando o ACR. Isso eu imagino que vai existir. Mas hoje é um processo customizado. A empresa precisa fazer uma avaliação. O quanto ela já desenvolveu, qual é a solução que ela tem, o quanto vai ser atendido pelo ACR global. Porque, apesar de ele estar dentro do mesmo framework, ele tem algumas diferenças técnicas. Sim. O TDF, ele foi desenvolvido, as Recompilation Views, elas estão dentro do HANA Repository. Dentro do ACR, ele já usa uma versão um pouco mais adiantada, um pouco mais moderna do HANA, já está tudo dentro do HDI. Então, tem uma pequena diferença técnica? Tem. A forma de acesso aos dados, de fazer transportes é um pouco diferente. A forma de fazer desenvolvimento é um pouco diferente. Então, ele tem Sim. umas mudanças técnicas que são relevantes. Ele precisa analisar também se ela tem esse conhecimento para fazer a migração e qual seria o custo de fazer essa migração de uma solução para outra. E também qual é a vantagem futuramente. Eu tenho, claro, na minha mente, alguns cenários que eu vejo claramente a empresa tem interesse no ACR, outras que a empresa, talvez para esse cenário, seja mais interessante o TDF. O principal deles Uhum. eu vejo assim, tem empresas que têm políticas de TI muito restritas para o sistema de produção. Eu tenho clientes que são de algumas áreas específicas, como por exemplo farmacêutico, eles têm 3 prazos no ano, eles têm 3 janelas do ano para fazer atualizações do ambiente de produção do RP. Porque é um RP Certo. global, esse RP tem que ser validado, eles têm o regression test extremamente restrito de todos os cenários. Então, para eles mudarem alguma coisa na produção, é muito difícil. E tem datas muito específicas. E aí, esse cliente, ele tem dificuldade um pouco de utilizar um ACR para Brasil, porque o Brasil a gente não tem como definir qual é o prazo da mudança. O governo pode emitir uma É, mudança no EFD para daqui a um mês, para daqui a 2 meses. E a empresa não tem uma janela verdade. para fazer isso. Quando a empresa tem um TDF dedicado, que é um sistema separado, fora do Digital Core, que agora a SAP chama, do RP central, ela pode ter uma política descentralizada só para aquele sistema. Ah, não. O nosso RP a gente atualiza 3 vezes por ano. Mas o TDF, não tem problema. Se precisar subir uma nota de correção por mês, não tem problema. É um sistema separado, o impacto é só no Brasil, é só nos relatórios. Eu não estrago o meu processamento transacional de maneira nenhuma. Então, essa é uma vantagem. Então, para quem tem talvez um ambiente de TI global, um sistema ERP global e política de TI muito restrita,
o TDF faz mais É, sentido por pode ser mais. facilitar essa manutenção. Claro, empresas que já têm umas posturas um pouco mais modernas, que trabalham com release semanal, ou bissemanal, ou mensal, não é tão difícil. Mas para quem tem essa política extremamente restrita, o TDF tem uma vantagem grande aí. Porque isso é um fato, né? A gente tem notas de correção e notas de atualização devido a mudanças legais mensalmente no É, TDF. Todos os exatamente, o meses volume é muda muito alguma grande. coisa. E para o cliente que tem um negócio no qual ele opera em 20 estados, a probabilidade de ter pelo menos uma mudança por mês de relatórios legais, ela é imensa. Imensa. É provável que Verdade. todas as semanas ele vai ter alguma atualização, que ele vai ter um código de ajuste novo, ou uma informação adicional nova, ou uma alteração de alíquota que seja de ICMS ou de tratamento fiscal nova cada mês. Uhum. Esse é fato. Outra coisa falando assim da diferença de TDF e ACR que eu tenha visto, é porque assim, o TDF hoje ele atende tanto SCC quanto S4HANA, né? E dentro do S4HANA a gente já tem alguns campos novos, né, que a gente não consegue utilizar hoje no TDF. Tem lá o campo lá de indicador de CPRB, tem lá o lei complementar, lá, lei de serviço para o REINF, e que infelizmente a gente hoje no TDF não consegue aproveitar porque a SAP manteve uma solução que atenda da mesma forma tanto o ECC quanto o S4HANA, né? Então, esse é outro ponto de diferença que eu vi. E também, eu não sei se recentemente a SAP mudou, mas até então ela estava, por exemplo, a gente já tem 135 notas do TDF, olhando ontem, tá? Não sei se chegou uma outra hoje. Que é um volume muito grande, né? Considerado que o suporte package saiu, se não me engano, em final de setembro do ano passado, vai fazer um ano, mais ou menos. E para o ACR a gente tem um volume menor, porque a SAP até então, como não tinha, né, não se sabia, não se sabe, né, oficialmente quantos clientes a gente tem de ACR, a SAP estava encapsulando as notas e liberando em um volume muito menor, né, a quantidade de notas para atualização. A longo prazo, se mantém, será da mesma forma? Será que a SAP planeja fazer alguma alteração para que o TDF seja mais aderente ao S4HANA? Porque essa é uma crítica que eu mesmo faço para a SAP, sabe? Porque assim, ó, falar, o TDF pode rodar em Fiori. Pode, né? Pode, mas não pode, né? Assim, se a gente não fizer algumas modificações no Enhancement, por exemplo, a gente não consegue gerar uma ECD lá pelo Fiori. A gente não consegue baixar um template do Excel no Fiori. Então, tem várias coisas ainda que a solução está obsoleta e indo em caminho contrário ao que a gente chama de novas tecnologias, né? Para a gente usar Fiori, né? Web, UX, né? Então, Digital Core, são um monte de palavras que estão um pouco desconectadas com a solução, na minha visão, tá? Então, queria que tu comentasse um pouquinho nesse embaralhado de coisa que eu falei. Então, eu acho que sim. Eu acompanho as duas soluções sempre, TDF e ACR. Vejo que tem essas diferenças técnicas de alguns campos que já foram atualizados em Calculation View e estão sendo usados no ACR e não estão sendo usados no TDF. Isso também vem um pouco de demanda de cliente. Talvez se a gente tivesse demandas de clientes em Customer Influence discutindo esses assuntos e buscando a solução a partir da SAP, talvez fosse um pouco diferente. Mas hoje eu vejo que aparentemente o ACR ele vai trazer as inovações, ou digamos, todas as coisas que são novas vão vir no ACR, e dentro do TDF eles avaliam se é algo que vai ter um impacto grande na base instalada ou não. Se é algo que precisa alterar para a maioria dos clientes, eles talvez não incluam aquilo ali dentro do TDF no momento. E como o ACR tem ainda um público menor, é mais fácil de incluir lá. Isso é uma coisa assim que é nítida. E das notas também, isso daí, essa resposta eu realmente não tenho. Essa eu não sei. Porque Essa é difícil. hoje, se a gente olhar as notas do ACR, elas têm várias correções dentro delas. Tem uma É vantagem. verdade. Tem uma vantagem. Eu tenho menos notas no total para implementar. Mas o problema para a Sim. empresa que é global é isso aumenta o meu esforço de regression test. Eu implementar uma Sim. nota, eu não tenho um processo para testar. Se a nota mexe em 5 ou 6 cenários, eu vou ter esses cenários todos para retestar no meu processo.
E o que eu vejo, assim, na maioria das empresas, a gente não tem testes automatizados de regression para quase nada. Então, é sempre um esforço funcional. Ou a TI vai precisar retestar o processo, ou eu vou precisar ainda botar o meu key user ou end user para testar o processo. Então, toda vez que eu implementar uma nota dessas, eu tenho um esforço que é grande, porque eu estou alocando um recurso ou da TI ou um recurso da produção do meu negócio para fazer esse reteste. Então, esse é um ponto que eu acho que é crítico ainda. Vai Uhum. evoluir, com certeza, no futuro, mas eu não sei qual é o direcionamento da SAP ainda. É uma Em coisa relação a interessante. A isso, gente né? pode até botar lá, porque a SAP tem bastante participação agora em blogs e está divulgando bastante informação sobre Verdade. a CR. Então, talvez esse seja um ponto interessante para a gente botar lá num blog e fazer uma pergunta sobre qual é a É. estratégia deles de manutenção para o futuro. Até a Boa, SAP vai boa. ter uma informação interessante. Por exemplo, hoje eu estava falando com o pessoal de produto da SAP e eles vão fazer um summit, um evento global, agora em setembro, tanto do Document Compliance, que é a solução para o Brasil, né? Quem conhece o Cloud NFE faz parte do Document Compliance, como do ACR. Então, em 14 e 15 de Uhum. setembro, vai ter um evento global da SAP falando sobre Document Compliance e a CR. Então, talvez seja um momento também de discutir e ter essa troca com os experts da SAP. Esses eventos são muito legais porque quem entra nas reuniões tem a chance de conversar com quem é gerente de produto, com quem é arquiteto de Perfeito. produto e com quem é do próprio, eles chamam go-to-market, que é responsável pela parte comercial do produto, estratégia comercial do produto. Então, são momentos legais de entrar lá e fazer perguntas. E, às vezes, as perguntas aquelas complicadas, porque o pessoal da SAP vai estar lá e vai precisar dar algum direcionamento. Nem sempre eles vão ter respostas na hora, mas pelo menos se você é um cliente ou um parceiro, eles vão pegar o contato e vão entrar em contato com você depois do Summit. Então, acho que é interessante. Esses são excelentes momentos assim, de interação com a SAP. E eu sou Uhum, suspeito para verdade. falar, porque eu sempre faço perguntas complicadas. Sempre que eu tenho uma pergunta complicada, eu vou lá numa call dessas e faço. Porque é o momento que a gente tem dessa interação. Sim, claro, É claro. Tá importante. certo. Então, esse é um evento, por exemplo, E- super legal de entrar lá e fazer todas as perguntas que tem. Porque vão ser endereçadas e vão ser endereçadas para as pessoas corretas. Eu vejo que às vezes, Sim, que tem know-how para responder, né? exato, a gente é consultor, o nosso canal de contato direto às vezes é o suporte. A gente abre um ticket para o suporte, mas o suporte não é talvez o caminho correto para eu endereçar uma questão de produto ou de estratégia do produto. Eles são responsáveis Certo, pela perfeito. manutenção, pelas funcionalidades que já foram entregues. Então, quando eu quero saber de alguma coisa que é nova, ou que vai vir para o futuro, ou de estratégia, esses eventos são mais interessantes, porque eu já vou direto na fonte. Ah, Quem está lá eu é sinto quem falta pode do. responder aquela pergunta. É E o verdade, suporte isso é pode ser que verdade. aconteça. O suporte, com certeza, eles entram em contato com os gerentes de produto, com os desenvolvedores, mas não é, não é aquele ali o canal oficial para comunicar com a SCP. Então, esse evento, por exemplo, que vai ter agora, claro, a gente deu um pouquinho de azar, porque ele está na mesma data do ECP Now do Brasil. É, verdade. Exatamente a mesma data. Mas Aí ele tem é que um evento escolher para global. assistir, ver o que pode assistir on demand, né? Tem que dar um jeito, a gente está remoto, fica mais fácil, né? Pior se você tivesse fisicamente que escolher onde estar. Isso é fato. Exato. Ah, Olha eu ligo só, para olha, quem está celular e aqui, eu não tinha computador. visto. O Alexandre Smith falou assim, ó, põe lá que a gente responde, olha que legal. É, realmente a gente tem uma abertura de canal bem bacana com a SAP, né? O Alexandre falou, põe lá que a gente responde. Eu sinto muita falta do evento que tinha em São Leopoldo, que era o Localization Summit. Nossa, eu achava fantástico aquele evento, que era um bem focado no Brasil, onde a SAP focava em cases de localização, apresentava tendências de mercado, e é uma pena, assim, a gente não tem mais esse evento. Estava acontecendo dentro do antigo SAP Forum, né, que agora é SAP Now, e vamos ver se o que vai rolar esse ano, porque a gente tem uma track só para a parte de impostos. Então deve ter uma coisa interessante.
Eu perdi as perguntas aqui do Cleomar, mas o que ele comentou aqui, pelo que eu entendi? Ele comentou a questão de parceiros para o OCR, né, que o custo de adquirir soluções com parceiro está alto, pelo que eu entendi é isso. Porque teve duas perguntas aqui, vamos ver, peraí. Tá lá no fundo meu, ó. Como fica o parceiro com a CR? O problema do ACR que participei de uma escolha foi o preço. Ele falou que o preço era tão alto que ele chamou, disse que a SAP vai ser minha sócia. Então, a gente não consegue falar muito de preço de licença de solução, porque, como você mesmo falou, ele vai depender se vai ser pelo se é on-prem, se é cloud, se vai ser pelo faturamento, se vai ser por emissão de relatório, né? Isso é uma coisa que é complicado a gente comentar aqui, eu acho, mas se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. E a outra coisa aqui me tira uma dúvida que não tive. Pode falar. Esse ponto do licenciamento, vou fazer um comentário rápido. Para o Brasil, até não é tão simples. Mas, por exemplo, para outros países, a SAP oferece uma versão, uma parte do ACR que está incluída dentro da licença do S/4HANA. Então, por exemplo, se eu considerar Argentina, México, outros países da América Latina ou outros países da Europa, alguns dos relatórios do ACR, eles já estão incluídos dentro da licença do S/4HANA Enterprise Management, que é a licença principal do S/4HANA. Então, nem todas as funcionalidades estão incluídas nessa licença, mas algumas já estão. Então, executar alguns dos relatórios é possível. Já, claro, para o Brasil, a solução é licenciada separadamente, porque existem muitas funcionalidades que foram desenhadas só para o Brasil. Então, eu até entendo que a SAP realmente precisa licenciar isso separado, porque o esforço de eu gerar toda a base de dados e o CTR e todos os processos que foram localizados para o Brasil é bem maior do que eu gerar um relatório novo para México, Argentina, baseado em tax code, em IVA de FI. Então, a SAP realmente já tinha esse esforço todo e continua tendo esse esforço de manutenção, então eles licenciam separadamente e é justo isso, porque é uma solução muito mais complexa. Mais complexa, se eu considerar, é verdade. hoje eu faço proposta e faço análise de implementação de rollout em vários países. Se eu considerar a complexidade do Brasil, uma empresa ela implementa o sistema na Argentina, no Chile, no Peru, no México, e não chega na metade do esforço para implementar no Brasil. Só falando de requisitos locais de negócio, impostos ou outras obrigações legais. Então, o Brasil realmente é muito exótico nesse sentido. Ele é muito mais complexo. É verdade, é verdade. Bom, outra coisa que o Alexandre comentou aqui, Alexandre, que bacana a tua participação aqui. Até 24 relatórios por ano é free no ACR e o S/4HANA Cloud. Bacana. Tem umas particularidades aí que é interessante sempre avaliar junto com o time da SAP para verificar a melhor opção dentro do seu cenário, dentro do seu contexto. O S/4HANA Cloud, para quem está na nuvem pública, ele tem essa particularidade, que o licenciamento não é mais baseado diretamente no faturamento, ele está baseado em execuções de relatórios. Então, é interessante, é um modelo mais moderno de cobrança, porque ele está relacionado com o serviço e com a utilização. Ele está exatamente relacionado com a utilização da empresa. Então, mas, claro, isso é para quem está no S/4HANA Cloud. Quem está no S/4HANA On-Premise é um pouco diferente. Perfeito. Não, isso é verdade. Por isso que é bem importante até uma outra coisa aqui trazendo, né? Sair um pouquinho da caixinha do TDF do ACR, que legal que o pessoal está bem interessado, né? Fazendo perguntas sobre isso. Mas o quão é relevante a gente entender de landscape, né? Então, a gente entender o que é o S/4HANA On-Premise, o que é o S/4HANA Cloud. Quando a gente fala, né, em uma solução que está na nuvem, o que seria a nuvem privada, o que seria a nuvem pública, o que muda em relação a essas soluções, para mim eu não falhar, porque muitas vezes a gente é chamado para fazer uma pré-venda e a gente pode daqui a pouco dar a solução errada para aquele cliente, fazendo estimativas ou previsões de entrega que não são possíveis naquele landscape. Então, outra coisa que vai tirar um pouquinho o consultor também da zona de conforto, que até então estava acostumado a trabalhar muito com ECC, né? Então, tem essa oportunidade também, dentre as outras que você já comentou, né?
Não, é muito importante. Eu converso com muita gente do mercado, consultores, clientes, e vejo que tem bastante dúvida nisso. A própria SAP adotou algumas nomenclaturas que são um pouco diferentes do restante do mercado para soluções de nuvem, que acabou dificultando também um pouco do entendimento. Hoje, tem um post da própria SAP que explica quais são as diferentes versões do S/4HANA que existem. Acho que é um post na comunidade e ele é um dos mais Uhum. esclarecedores que tem sobre o assunto e mais atualizados que eu Olha já que vi. legal. Porque, por exemplo, se eu falar S/4HANA em nuvem, S/4HANA Cloud, eu tenho várias possibilidades de implementação por um cliente. Depende se o cliente vai migrar de um ECC, se ele vai fazer uma implementação de transformação de ambiente ou se ele vai fazer uma implementação do zero. Eu tenho possibilidades diferentes. Por quê? Eu tenho a nuvem pública, Uhum. que é um pouco mais restrita do que os outros casos. Agora, na nuvem privada, a SAP também tem diferentes possibilidades. Eu posso ter uma nuvem privada com hyperscaler, com Google, com Microsoft, ou eu posso ter uma nuvem privada com a própria SAP, através de um outro serviço. Então, existem várias possibilidades de S/4HANA na nuvem. O que Uhum. precisa ficar claro, às vezes, e que a maioria dos consultores não entende é, eu tenho cenários com o S/4HANA Cloud, com uma nuvem pública, ele é bem mais restrito, ele não me permite fazer enhancements, fazer modificações ou mexer no template global do sistema. E eu tenho outros Sim. cenários que eles são muito próximos do ECC ou do S/4HANA on-premise, no qual eu tenho flexibilidade para fazer enhancements, para fazer modificações, para decidir quando eu vou atualizar o sistema. Isso eu vejo que é uma dificuldade de muitos consultores, muitos clientes, de entender essas nomenclaturas. Então, já mudou também várias vezes a nomenclatura. Não vamos, acho que, bater muito Uhum. nessa tecla, porque os nomes vão mudar também semana que vem, ou mês que vem. E se a gente se Certo. apegar aos nomes, é difícil de seguir. Mas existem, assim, acho que algumas informações da SAP que são chaves. Até acho que é legal, a gente pode fazer um post no LinkedIn e divulgar um pouco mais esse blog da própria SAP, que tem as diferenças Um entre um colega e já pediu outro. aqui. É que é tanto Ó, material, sabe, Renan, que eu vejo assim que o pessoal às vezes se perde, eu acho por dois motivos. Às vezes, muito dos conteúdos, né, que a gente tem tá em inglês, né? Tem a questão do pessoal, às vezes, não saber como procurar ou como consumir a alta demanda de material que a gente tem. Então, quando às vezes o pessoal pega algumas referências que já são conhecidas e falam do assunto, e que às vezes para nós é óbvio, para muita gente é novidade e que pode ajudar também. Renan, eu poderia falar sobre essa forçada da SAP para as notas SAP Cloud, junto com as notas dos componentes não cloud? não, acho que eu vou puxar os dois ganchos. Primeiro, do que você falou agora, e depois da parte da forçada. Certo, Forçada eu não posso tá. comentar. Isso é um termo Não. utilizado aí pelo pessoal na internet. Eu não tenho uma opinião exata sobre esse assunto. Mas, assim, em termos de conteúdo, hoje a gente tem uma situação muito melhor do que no passado. No passado, a gente tinha muito pouco conteúdo sobre SAP. Sim, Hoje, a gente chegou num verdade. ponto que, para quem é consultor, ele precisa procurar um pouco uma curadoria de conteúdo. Ele precisa seguir canais específicos que são do assunto que ele tem interesse Perfeito. ou do caminho que ele tem um foco de desenvolvimento de carreira. Porque hoje tem muito conteúdo. Tem um pouco, a É gente poderia dizer verdade. até que tem um pouco de ruído. Se você tem uma timeline que você segue 500 mil pessoas, você vê muito conteúdo, conteúdo repetido, ou coisas que não estão 100% atualizadas. Então, procurar algumas fontes específicas de conhecimento são interessantes para o consultor. Então, curadoria de conteúdo, acho que é uma coisa, principalmente, que vai pegar bastante. Se você não segue as fontes corretas, você recebe várias mensagens dissonantes ou desatualizadas. Esse é um ponto. Perfeito. Agora, quando a gente fala das soluções cloud da SAP, eu posso falar um pouco, porque eu conheço já as soluções cloud que a gente tem para Brasil localizadas, e eu entendo um Certo. pouco do problema que a SAP tem. Porque a SAP basicamente tinha um sistema on-premise no passado, que era o ECC,
depois teve um novo sistema certo. on-premise que foi o S4HANA, e a SAP tem uma necessidade de manutenção. Ela tem uma base, hoje tem mais de 1.000 clientes que usam ECC e S4HANA juntos no Brasil, então é uma base grande de clientes, e a SAP não queria ter o que a gente chama de code lines separados. Ela não queria ter soluções de desenvolvimento com código distinto para quem está usando o on-premise e para quem está usando o S4HANA. Então, eles acabaram integrando as soluções cloud, pelo menos a parte do lado da IP, as chamadas, dentro do código do on-premise, nos mesmos pontos. E aí, por isso, quando eu vou implementar, por exemplo, uma mudança legal da nota fiscal, agora teve nota fiscal, a nota técnica 2020-005 a 006, eu preciso implementar as notas do NFE Cloud como pré-requisito, mesmo que eu só tenha o GRC. Por quê? Tecnicamente, elas estão dentro do mesmo ponto. A SAP reutilizou os monitores, a transação já estão NFE, ela é usada tanto para quem usa GRC, como para quem tem o Document Compliance da SAP. Então, por um lado, eles facilitaram a vida, porque quem adotou a solução nova continua usando interfaces e tecnologias que já estavam estáveis, estavam funcionando, mas, por outro lado, acabou dificultando, porque eu preciso aplicar mais correções do que eu realmente necessário. preciso. Eu vou aplicar correções de código que, no final, eu não vou usar para nada. Isso acontece. Acho que, assim, um dos principais pontos que eu já até passei como feedback para a própria SAP, tem muitas classes que são entregues nessas notas, que são classes de testes unitários. Então, foi uma evolução grande dentro da SAP. Eles passaram a ter testes unitários para os cenários deles de desenvolvimento da nota fiscal. Isso garante uma qualidade maior do produto. Só que essas classes de teste, elas são entregues para o cliente final do on-premise. Esse cliente não usa essas classes para nada. Então, para ele, não tem vantagem nenhuma. E, às vezes, essas classes elas estão entregando alguns erros de sintaxe, algumas dificuldades de pré-requisitos para implementação, que, no final, o cliente não usa aquela funcionalidade, ela não tem uma necessidade prática para ele, mas está ali e causa um problema para ele durante a implementação, causa um erro de sintaxe, ou ele tem que buscar mais notas. Eu acho que aí é um ponto ainda que a SAP está trabalhando, acho que vai evoluir. Eu vi que, por exemplo, essa semana saiu uma nota que eles removem algumas classes de teste de um determinado cenário, que estavam gerando erros de sintaxe. Acho que no futuro, provavelmente, a SAP vai ter já um direcionamento melhor para isso. Porque essas classes, elas são basicamente inúteis para o on-premise, elas só servem para garantir uma entrega melhor de qualidade das mudanças legais nos sistemas deles. Acho que é uma evolução e, como toda evolução, ela tem um período de adaptação. De maturidade, vai melhorar. sim. Mas como a gente trabalha sempre no presente elas são um pouco mais problema agora. Acho que é um processo natural de evolução. Quando eu trabalhava na SAP, o processo de desenvolvimento era um pouco diferente, não tinha todos esses testes unitários, e quem trabalhou, por exemplo, na implementação da nota fiscal 2.0 ou da nota fiscal 3.10, sabe que o esforço de implementar notas já foi muito maior. Na nota fiscal 3.10, eu lembro de parceiros, eu estava na SAP na época, que estimaram 2 a 3 semanas só de implementação de notas. Você imagina você parar um desenvolvedor 3 semanas para implementar notas no sistema. Hoje não é uma coisa factível. 3 semanas de desenvolvimento só para implementar notas. Depois disso, eu começo o meu projeto, na verdade. Então, é uma coisa que acontecia no passado. Hoje não é mais assim. Mesmo que eu tenha, sei lá, 150 notas para implementar, hoje o esforço é 2 dias por aí. Então, de 3 semanas para 2 dias, a gente já tem uma evolução da entrega. Claro, se eu analisar do meu ponto de vista como consultor, eu queria simplesmente ir lá no S-Node, rodar e receber tudo pronto. 2 minutos de implementação. Mas a gente ainda não chegou lá. O sistema é on-premise, ele tem uma carga de código de muito tempo e muitas coisas para serem exportadas, então a gente ainda está evoluindo. Acho que uma hora a gente chega lá, mas não é agora. Não vai ser para a nota fiscal para a NT 2020 que a gente vai ter essa evolução. Talvez para 2024, 2025, quem sabe a gente chega lá.
E Sim, acho e que uma tipo outra assim, coisa que quem é consultor uhum, hoje está perdendo e não está aproveitando é, por exemplo, GRC. Hoje, eu não tenho nenhuma vantagem para a empresa ter um GRC on-premise. Não existe mais nenhuma vantagem. Se eu começar um projeto hoje de S4HANA ou de ECC, não existe vantagem. É simplesmente mais um sistema para eu dar manutenção, mais um PI para eu monitorar. O Document Compliance, ele é 100% estável, ele entrega 99% dos funcionalidades do GRC e ele é algo que eu posso implementar num tempo muito curto. Um GRC eu tenho que instalar o sistema, configurar. O Document Compliance, em 2 dias de trabalho, eu já estou emitindo nota para ambiente de teste. Algo que com o GRC tem perfeito. muito mais trabalho. Até eu chegar no GRC, no ambiente de teste, de eu poder emitir uma nota, comunicar com a Cefaz, ter retorno de todos os cenários, eu tenho no mínimo 2 semanas de trabalho. Então, quem hoje é consultor precisa conhecer e entender um pouco mais das soluções cloud da SAP, porque elas diminuem o esforço de implementação e aceleram os projetos. Eu acho que no passado era comum, sim, a gente começava o projeto e levava 2 meses para emitir uma nota. Hoje, pelo menos nos projetos que eu trabalho de rollout, a gente configura filial, company code, e se eu não estiver emitindo nota na primeira semana, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de Sim, estranho. sim. O cliente já tem a expectativa de que vai ser rápido. Ele não espera que vai levar 2 meses para ele ver uma nota fiscal ser aprovada. Até mesmo quando a gente fala de implementação de S4HANA de RP, né? A gente falava lá de implementação de ECC no passado, era 3 anos, né? Às vezes muito mais que isso. E hoje a gente também faz implementação muito mais rápido, porque a gente tem os aceleradores, a ICP está buscando formas de facilitar esse processo de implementação, e aí também muda o nosso desafio, né? De deixar de ser um configurador para ser um conhecedor de negócio, entender mais de tecnologia. Então, tudo isso acaba trazendo óbvio, o ônus de quando a gente trabalha com coisas mais recentes, a gente perceber ajustes e ter abertura, né? Uma coisa que eu até elogio o time de NFE, que eles são sempre muito abertos para feedback, né? O time antigo era do Bruno Renzo, hoje é da Claudinha, então eles estão bem abertos a ouvir, a receber os feedbacks, né? Enfim, e adaptar a solução mais rápido, né, possível, tentar com uma solução de sucesso dentro dos produtos de portfólios da SAP. E nós, como consultores, acho que muito mais que clientes, conseguimos dar esse feedback. Eu só acho uma pena, né, que dentro por exemplo, uma reunião da Azug, a Azug ainda considere mais clientes e ainda não considere nós, consultores, que sabemos mais que o cliente precisa ou quais são as dores deles, por que a gente faz a implementação, né? No final da conta, o cliente recebe e para ele tá tudo bonito. Né? Não, Então, esse é um essas ponto. coisas ainda a gente precisa ajustar, mas, enfim, tá, Não, tá, esse é tá, um tá ponto registrado. importante. Eu como trabalhei muito tempo dentro da SAP, eu conheço muita gente dentro da SAP, de produto, de desenvolvimento, e eu não perco a minha chance de dar meu feedback, sempre. Eu sou um consultor um pouco chato às vezes, talvez algum pessoal da SAP não goste, às vezes, de todo o feedback Faz recebido, parte. mas isso é um ponto, e eu sempre saliento quando eu falo com o pessoal de produto, com o pessoal de desenvolvimento, com o pessoal de suporte, a SAP dá toda uma ênfase para o cliente, ok? Eu entendo, o cliente é quem paga a SAP, quem realmente desembolsa o valor da licença ou o valor da subscrição, se o produto é cloud, mas o feedback do Uhum. consultor, que é quem está ali no dia a dia e implementa a solução, ele tem que ser levado em consideração. Por quê? No final, o cliente ele não implementa sozinho o produto. Se eu pegar General Business, que é a maior parte dos clientes da SAP, eles têm uma parceria com alguma consultoria que vai implementar tudo para eles. E se o Sim, consultor leva mais tempo para implementar, tem um esforço maior, isso significa que é um custo maior para o cliente no final. Quando eu pego um sistema que é perfeito. on-premise, eu tenho o custo de licença X e o serviço em cima dessa licença X é 3x. Então, se a solução é difícil de implementar, eu não tenho canais para discutir com esse AP e oferecer feedback sobre os gaps, ou se eu não tenho um enablement dos parceiros, eu tenho, no fim, um Uhum. custo maior para o meu cliente final.
que eu tenho certeza que não é o que a Verdade. SAP quer. A SAP procura sempre entregar o melhor custo-benefício para o cliente final. Então, esse é um ponto. Acho que no passado, até o enablement de parceiros era bem limitado, muito É limitado. verdade. Hoje melhorou. Eu já tenho workshop da SAP para parceiros que é free of charge, que é sem custo. A SAP fez um workshop, por exemplo, do Document Compliance para os parceiros do Brasil. E tinha vários parceiros lá, participaram. É um workshop que custa 3 mil euros. Se um cliente Caramba. quiser comprar esse workshop, custa 3 mil euros por consultor. A SAP deu isso para os parceiros do Brasil para discutir e entender um pouco mais sobre o Document Compliance. Então, é uma coisa que no Perfeito. passado a gente não tinha. Até porque é interesse dela também, né, Renan, que, porque não adianta nada o cliente querer comprar uma solução e a gente não tem implementador, não tem os players, né, que tem o conhecimento necessário para fazer que aquela solução rode. Então, também há o interesse da SAP em formar os consultores, né, a preparar eles para essas novas soluções e é um ganha-ganha, né, todo mundo tem que sair de alguma forma beneficiado dentro desse contexto, né. Então, realmente, isso que tu falou é bem, bem importante. Achei bem bacana a iniciativa da SAP. Eu soube que também teve um evento aqui no Brasil, mas acho que foi bem lá em 2018, se não me engano, de ACR, mas ainda o ACR era outra coisa, né? Não, não é o que ele é hoje, se não me engano, foi de 2018. Ah, foi E 2018 foi que a SAP... muito restrito, muito restrito. Tipo assim, eu nem fiquei sabendo, para te ter uma ideia. Eu fiquei sabendo de parceiros bem próximos, que por acaso eram os parceiros de Co-Innovation Labs, que participaram. E hoje a gente vê as coisas se expandindo, né? Não tem nada de ACR, não tem de TDF, que a gente tem blogs, obviamente, que também são de grande valia para que a gente tenha conhecimento, mas também nada substitui a experiência, né? Então, a gente está implementando, a gente está sentindo na pele o que é uma coisa que é, como a SAP desenhou, né? E como de fato a gente verifica as facilidades, os prós, os contras, algumas dicas, né, para facilitar o trabalho que fazem diferença e quem está à frente sofre no início, né, como você falou da questão da aplicação de notas, mas que no final das contas, olha a experiência que você ganhou, né, e olha os feedbacks ricos que você pode estar dando para a SAP e compartilhando com os demais colegas a relevância que isso não traz para os demais que também estão te ouvindo e podem aprender contigo. Isso é fantástico. Ah, isso é verdade. Acho que uma das coisas que você falou agora que é muito importante é o pessoal precisa entender, quem é consultor eu posso até ler a documentação da SAP, ver as apresentações, entrar nas lives da Karen, mas eu também preciso botar um pouco a mão na massa e ver como são as coisas na realidade. Então, é difícil Sim, para quem é consultor ver uma apresentação e dali fazer uma implementação do sistema. Ou ler o help e do help já entender como funciona tudo e poder fazer uma discussão com o cliente, desenhar a arquitetura do sistema. Então, sim, eu ainda vejo sim. que é importante o consultor procurar se desenvolver, procurar um curso, procurar ter acesso a um sistema e botar a mão na massa. Porque isso é Perfeito. sabido em todas as profissões, eu acho assim, o conhecimento que a gente chama on the job, que é o que você aprende ali com a mão na massa, ele é muito mais efetivo. Você consegue reter muito melhor a informação e consegue entender Isso é como verdade. realmente funcionam as coisas. E talvez até uma outra coisa que é importante é quem já tem um pouco de conhecimento, já é um consultor, digamos, pleno ou sênior de uma determinada área, é desenvolver treinamentos e discutir isso com colegas que são mais júnior ou com outros colegas que têm o mesmo nível de senioridade, porque toda vez que você prepara uma documentação, faz um treinamento, discute com alguém que tem conhecimento na área, você está expandindo o seu conhecimento. É uma das poucas coisas que É, você compartilha e aumenta, não diminui. Então, acho que aí é isso é é um fato. ponto muito importante. O consultor, às vezes, eu vejo isso, eu vi muito comigo no passado, mas hoje vejo com muitos colegas, assim, tem muita gente que tem medo de fazer uma pergunta. Ah, mas se eu fizer uma pergunta aqui, vai parecer que eu não sei. Não, não tem problema parecer que não sabe. Se você não sabe, é o normal. Eu acho que sim. É, Uma coisa que eu vi, até não estava olhando um podcast esses dias, e um dos caras que estava no podcast, ele falou o seguinte, que você tem que ter medo
do cara que é especialista em tudo e que tem certeza de tudo. Porque É, não é possível. isso é Hoje em verdade. dia, com a quantidade de informações, inovações e coisas que acontecem o tempo todo, se alguém é especialista em tudo, tem certeza de tudo, com certeza a pessoa está errada. Porque não tem como você ser Ah, é verdade. expert em Isso é tudo e conhecer fato. tudo. Então, é uma É. coisa assim que para o consultor, às vezes, é um pouco difícil, porque ele cobra hora de cliente, ele está ali cobrado para ser um especialista, mas ele tem que parar um momento e dizer: não, isso aqui eu não sei, isso aqui a gente precisa de outra pessoa, isso aqui eu preciso de um momento para estudar, isso aqui eu preciso fazer uma pesquisa para entender. Isso é uma coisa justa e é normal em qualquer profissão, não é só na TI. É uma coisa que acontece. Eu tenho um caso muito engraçado que me aconteceu num projeto. Eu tive que entrar numa discussão de TM, Transportation Management. Nossa! Eu não sou nem de longe conhecedor do assunto, mas eles me botaram na discussão porque era o TM para Brasil e eles queriam saber algumas coisas de impostos. E aí chegou um ponto da discussão que eles me perguntaram: Renan, quando a gente faz um transporte por via aérea do Rio Grande do Sul para Pernambuco, como é que é a tributação? Aí eu falei assim: pessoal, eu sou da TI, se me perguntarem tecnicamente o que acontece no sistema, eu até posso ajudar a responder. Mas agora, isso aqui a gente precisa de Agora algum um sim, especialista fiscal. E eu expliquei para eles: o Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é a França. Eu não tenho um imposto, uma alíquota ou duas alíquotas no país. Isso aqui a gente perfeito, precisa é de um verdade. especialista fiscal. E é por isso que no Brasil vocês têm um especialista fiscal para cada planta e vocês não têm uma pessoa genérica de impostos. E aí o cliente, não sabe, eu não sei. Isso aqui a gente precisa falar com a área fiscal. Vocês têm especialistas Ah, de negócio. Não adianta eu querer isso é dizer que verdade. a alíquota é 12, é 16, é 18. Eu não sei. E acho que E às vezes muitas vezes a acontece. gente. Não, às vezes o pessoal responde errado, justamente para É, mostrar o conhecimento que não tem. né? Essa foi eu lembro de uma reunião, foi muito engraçado, porque eu cheguei assim, não sei, mas eu sou da TI, vocês precisam entender. Isso aqui é um assunto que demanda conhecimento muito mais especializado. O Sim, pessoal de vocês, no Brasil, eles estudam 10 anos de fiscal, estudam 15 anos, eles passam a vida toda lendo as leis para saber como funciona isso. Não adianta eu querer é, responder de bate-pronto uma questão dessas, porque eu não vou dar a informação certa. Depois eu vou ter que corrigir ela. Então, acho que o consultor, e eu tive muito esse problema no passado, acho que hoje eu tenho muito menos. Hoje me perguntam: Renan, isso aqui. Não, isso eu não sei. Tem que procurar outra coisa, não tenho ideia como é que funciona. Posso pesquisar, posso procurar, mas agora eu não sei. Então, acho que é importante. perfeito. É um sinal de É, que você chegou também numa maturidade profissional. Você não tem problema de dizer que não sabe, você não tem vergonha de dizer que não sabe, não tem nada de errado nisso. Eu acho que é um risco muito grande você achar que sabe tudo. E eu acho que é uma coisa que eu venho notando, assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo que tem menos eu coisas que eu sei. não sei. Não, mas isso é fato. E é bem complicado até, assim, eu estava vendo aqui o Alexandre falando para me botar um cupom de formação de consultores, que nos treinamentos que eu dava de TDF, depois o pessoal muitas vezes me procurava para falar: aqui na empresa tem cenário tal, como eu faço o desenvolvimento? E muitas vezes eu falava: gente, eu não sei, eu tenho que ver qual é o cenário, qual é o contexto, né? Qual é a particularidade. Porque não, nem tudo dentro até da própria tecnologia, falando mais no contexto fiscal, 1 mais 1 vai ser 2, né? Vai ser sempre a mesma fórmula. É a mesma coisa quando você vai fazer pré-venda, né? Do pessoal, deve acontecer contigo também. Ah, a gente precisa de uma apresentação de pré-venda para amanhã. Tipo, dá aí o que tu já tem pronto aí, que a gente vai mandar para o cliente. Como se tudo fosse uma receita de bolo e que, né, fosse sempre os mesmos ingredientes. Então, essa é outra coisa também que faz bastante diferença, né? E comentando um pouco, né, trazendo uma provocação para quem está aqui nos ouvindo, tá? Que eu percebo é que nos grupos a gente ainda tem poucas discussões, sabe? Por exemplo, às vezes a gente tem discussão no privado. Eu acabo fazendo isso também. Quando eu coloco no grupo pessoal, ninguém responde, né? Ninguém tenta arriscar. E isso é uma coisa que faz falta, porque assim, quando a gente discute um problema, um cenário, ou algum
situação específica, uma dúvida até de legislação, de como as pessoas estão interpretando, isso nos enriquece o conhecimento, porque eu posso ter um ponto de vista, daqui a pouco você outro colega outro, e essas diferenças, pontos de vista, não é errado ou certo, é questão da gente conversar e tentar entender se estão todo mundo na mesma linha, se tem uma outra forma de fazer, se tem uma outra percepção daquele assunto, principalmente quando a gente está falando de área fiscal. Então, isso é uma coisa que eu sinto bastante falta, né? E que para suprir um pouco dessa falta, é que eu trouxe as lives aqui, porque é um bate-papo, né? Eu até acabo mais ouvindo do que tento falar menos, né? Porque eu falo muito. Para aprender e para criar um network, né? Porque todo mundo tem uma experiência incrível, né? E alguma coisa para compartilhar e para poder conversar. Você aí da Alemanha, né? Eu aqui no Rio de Janeiro. Olha que fantástico a gente ter esses momentos, né? Que talvez no presencial a gente nem aproveitava tanto quando de repente estava mais próximo, né? Isso é uma coisa que eu acho bem bacana. É muito verdade, assim, porque eu notei que nos últimos anos, apesar de a gente ter cada vez mais informação sobre SAP, as discussões elas migraram totalmente de canais que eram abertos, como um Localization Forum, a comunidade SAP, para grupos privados, no Telegram, no WhatsApp, no Skype, e isso é um pouco prejudicial para quem é consultor, porque se você não está no grupo certo, na discussão certa, aquele conteúdo não está disponível para mais ninguém. Então, acho É verdade. Aí talvez a gente tenha ainda um espaço para criar algo novo aí, ou estimular alguma outra comunidade para ter mais discussões. O que eu vejo como criador de conteúdo, eu venho criando conteúdo para SAP desde 2010. Agora, É em verdade, você 2021, cria bastante. eu descobri que sou criador de conteúdo. Não sabia isso até hoje. Mas o que eu notei, assim, dentro do LinkedIn, por exemplo, é um canal que a gente tem para divulgar informações e tem uma visibilidade legal. Mas ali a gente não tem uma interação técnica. Eu não consigo ter nenhuma discussão técnica relevante dentro do LinkedIn. O LinkedIn, ele é um pouco um mundo assim de arco-íris, com unicórnios dourados e outros animais, seres que a gente não conhece da realidade. Então, é difícil ter uma discussão técnica relevante ali. Eu acho muito difícil. Eu consigo ter até porque os discussões de assuntos se negócio perdem. ali. Desculpa, é que eu acho também que uma outra coisa que eu não gosto do LinkedIn, tá? Desculpa aí se vocês gostam do LinkedIn, enfim, eu odeio. Eu só tô lá porque ainda é uma rede profissional que tem muita conexão. E tem dentro de várias coisas tem assunto interessante. Mas os assuntos se perdem lá, sabe, Renan? Tu cria um blog, eu mesmo quando crio meus próprios materiais, eu não consigo achar depois. Sabe? Quando você cria um post, você quer procurar aquele post depois para ver o que eu escrevi lá, para ver qual é a próxima, né? Para não ser repetitiva. Eu não acho. Meu próprio material. Então, para procurar conteúdo, eu acho péssimo. Então, nesse ponto, meio que vai se perdendo. Se você viu, viu. Se não viu, perdeu. Fato. O que eu gosto do LinkedIn, que eu vejo que tem muito sentido, são discussões de negócios, ou de estratégias, ou de processos. Isso até tem uma discussão legal. Por exemplo, o que eu faço? Quando eu tenho um post que tem vários comentários e eu vejo um comentário legal, eu já tenho o meu bloco de anotações ali, eu vi, aqui tem uma ideia legal, isso aqui é um post, é um determinado conteúdo, ou isso aqui é uma ideia de negócio, ou alguma coisa que pode ser desenvolvida, um curso, um treinamento. Então, isso eu vejo legal no LinkedIn. Agora, a discussão técnica é muito pobre, não acontece. Porque muita gente espera um mundo ali de conto de fadas, né? Com os unicórnios dourados voando, as asas bonitinhas. E as pessoas não querem consumir a realidade ali, às vezes, de alguma coisa que dá errado. Então, dificilmente, se você olhar no LinkedIn, não tem ninguém lá postando um dump. Ninguém posta uma tela do dump. Olha só. Não, todo entregou o projeto, aqui, foi sucesso. Fiz um desenvolvimento, olha que legal, deu um dump aqui, ó. Não tem dentro do LinkedIn, isso a gente não vê. E acho que esse tipo de canal técnico, ele tá um pouco, assim, faltando na comunidade. A gente já teve esse espaço no passado e hoje ele tá um pouco perdido. A gente tinha vários blogs até no passado, até fora da comunidade SAP, e isso diminuiu. Acho que aí tem um espaço para gerar mais conteúdo. Talvez venha. Tá aí, ó, mais uma oportunidade aí, ó.
talvez apareça algum blog aí, algum canal de conteúdo nessa área mais para frente. Por que não, né? Se você tiver o interesse também do pessoal e tem uma carência do mercado de ter um local centralizador para isso, é uma oportunidade. Acho que isso é uma outra coisa interessante. Por exemplo, você é alguém que produz conteúdo com frequência. Uma outra coisa que a gente vê no LinkedIn é, para o teu conteúdo ele ter uma visualização grande ou atingir várias pessoas, você tem que postar conteúdo com uma frequência muito grande, tem algumas determinadas estratégias para poder postar um conteúdo para ele chegar nas pessoas. Isso dificulta. Para quem é consultor, que trabalha 8 horas por dia em projeto e posta conteúdo baseado no tempo livre, não tem como criar um conteúdo de qualidade 5 vezes por semana. É difícil. É muito difícil. Tu tá inspirado, né? Criar um storytelling, fazer um apelo, né, de chamada para aquele teu post ser interessante, nossa. E falando, e parte técnica, nem tudo é emoções, né? Nem tudo é coraçãozinho e good vibes. Essa produção de conteúdo é complicada. Eu não vejo, assim, como uma possibilidade, a não ser que eu fosse um profissional dedicado exclusivamente para criar conteúdo, ou tivesse uma equipe para criar conteúdo. É difícil de criar conteúdo 5 vezes por semana. Isso requer muito tempo, muita dedicação. E eu acho, assim, pelo menos na minha área, na nossa área de SAP, eu não vejo muito sentido em criar conteúdo se ele não vai agregar algum valor, não vai ensinar nada de novo. Eu acho que simplesmente a gente postar para atender os algoritmos ali e continuar entregando alguma informação diariamente de qualquer maneira não é uma coisa interessante. Eu vejo sim que criar conteúdo tem um esforço grande e que, pelo menos no meu segmento, vale a pena eu gastar 1, 2 horas e fazer isso uma vez por semana ou 2 vezes por semana com alguma qualidade. Acho que isso é mais legal. Até porque uma das coisas que a gente procura normalmente quando a gente cria um conteúdo é a interação. Se a gente vai lá e cria um conteúdo e só tem um monte de likes, mas ninguém comentou, ninguém deu uma ideia, é um pouco frustrante, sem graça. Né? A gente espera que tenha uma interação, que tenha discussão, porque dali vem ideias. Ninguém sabe tudo, ninguém tem tudo como uma certeza absoluta, e a visão do outro é sempre interessante, é sempre legal ver o que os outros estão pensando, quais são as dúvidas, quais são os pontos. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista aqui, esse problema que eu não tinha tido. Então, isso é legal dessa produção de conteúdo, pegar essas interações, essas discussões e transformar em novos conteúdos ou usar isso para gerar produtos, para gerar conteúdo, para gerar documentações. Acho que isso é enriquecedor para quem é consultor. O consultor, ele não está ali em busca de aplauso. Aplauso é legal? Pode ser legal. Mas não é o que realmente adiciona alguma coisa para a vida dele ou para a carreira dele. O que adiciona isso é ter uma interação legal e conhecer mais gente e poder ter mais interações legais. Até porque, né, Renan, eu estava falando com o Eduardo que grandes referências que eu tenho, né, no mercado SAP e que compartilharam muito na comunidade, né, antigo SCN, são pessoas que elas não são famosas. Né, elas não estou escrevendo toda hora post hoje, ou aparecendo nas redes sociais com milhares de seguidores e milhares de likes, mas são pessoas que são autoridade no tema. São autoridades no mundo offline, como se fala hoje em dia, que eu nem sabia que tinha esse termo, tá? Tem os autoridades offline, autoridade online, enfim. E às vezes são pessoas que gostam de aparecer, né? Não tem essa disponibilidade. Eles têm muito trabalho para fazer, muita coisa para resolver, e aí o tempo deles acaba sendo bem limitado. E o Fábio Pagotti é um deles. O Fábio Pagotti é famoso, né, sem precisar aparecer online em lugar nenhum, todo mundo conhece, sabe quem ele é. Né? O próprio meu marido não gosta também de aparecer nas redes sociais, e é uma pessoa que também tem o nicho dele, né? Então, por quê? Porque são pessoas que criam conteúdo, criaram conteúdo de valor, como eu chamo. E isso não se destrói ao longo do tempo, por mais que você não esteja aparecendo todos os dias nas redes sociais. Esse é um ponto, assim, que a gente precisa respeitar. Eu estava até falando com uma menina, ai, pelo amor de Deus, me ensina como eu crio conteúdo. Eu disse, mas de onde é que sai essa pressão, essa necessidade, assim, né?
Você precisa se preocupar primeiro em conhecer, né, ter conhecimento, conhecer as pessoas certas, criar network, né? Investir num treinamento, ler material e conteúdo de valor, né? E as pessoas então meio que perdendo essa linha, na minha opinião, assim. Uma coisa para se pensar, né? O que você quer ser? Com Você quer ser certeza. famoso, cheio de like, ou você quer ser famoso porque você conhece e entrega alguma coisa, um conteúdo de valor, um projeto muito bem, os clientes podem falar muito bem de você, as consultorias para qual você trabalhou, você finalizou o projeto e ficaram satisfeitos com o seu trabalho e podem te recomendar. Gente, não desse app, por mais seja muito grande, ele é muito pequeno, quando a gente acaba conhecendo um ou outro e sabe, né, quem são as boas referências e quem nem tanto, digamos assim. Não, concordo também plenamente nesse ponto, até porque agora eu estava pensando, vocês estavam falando e eu estava lembrando. Quando eu comecei a compartilhar coisas, discutir coisas na comunidade, quem eram as referências que eu tinha? A maior parte das pessoas hoje não está nas redes sociais, não está fazendo super posts, mas eu sei que são gênios da área, são feras. Eu lembro assim de cabeça alguns, por exemplo, Fernando da Rosa. Quem trabalhou com nota fiscal no passado conhece o nome. Fernando da Rosa, o cara era gênio da nota fiscal, resolvia tudo, muita gente boa, ajudava nos fóruns, discutia problemas técnicos com o cliente, com todo mundo, de maneira super aberta. Hoje, se você procurar nas redes sociais, você não encontra tanto conteúdo dele. Mas se você procurar coisas do passado, ele era uma referência. O próprio Henrique Referência. Pinto. O Henrique Pinto era um cara que criou muito conteúdo e muita informação sobre nota fiscal, quando a nota fiscal era mato, basicamente, né? Era mato alto, ninguém sabia aquilo, como é que botava aquilo, ele estava lá ajudando a desbravar aquele caminho. Então, hoje, se você procurar, não encontro muitas coisas sobre ele, ou conteúdos deles de SAP, mas são pessoas que eram referência e que eu tenho certeza que têm um conhecimento muito grande na área. Quando eu comecei na Isso é SAP, verdade. no meu time tinha uma pessoa também que postava conteúdo e criava interações nas comunidades, que era a Vanessa Bart. Ela falava sobre FI. Estava sempre lá no SCN, respondendo as threads, discutindo com o pessoal da Índia, com o pessoal de outros países. Tinha muito indiano no Olha que SCN no fantástico. passado, muitas perguntas lá. E foram pessoas que me deram ideia assim, ó, Renan, isso aqui é legal. Participa aqui do SCN, responde as threads, faz um blog, vê o que o pessoal está discutindo, porque é uma maneira de aprender sobre o assunto. Então, quando eu comecei, eram referências que eu tive, assim, e que hoje eu até não vejo a maior parte das pessoas nas redes sociais, mas continuam, sei, conhece, é uma pessoa que tem domínio do assunto. Se eu tiver uma pergunta, um problema, uma dúvida, eu posso ir lá e lá eu encontro uma resposta. Às vezes mais fácil do que se eu Sim. procurar em outro canal. Bom, uma dessas pessoas que você comentou vai estar numa das lives aqui com a gente no próximo mês. Para falar de soluções SAP atuais. Então, vai ser o Henrique? consegui, eu tava assim, ó. Nossa, é que tu sabe, né? A pessoa é muito ocupada, né? Ficava assim, cara, eu sou muito cara de pau. Uma coisa que eu sei que sempre deu certo cara, se tu não tenta, é 0% de chance. De qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai tentar na vida, se você não faz nada, é 0%. Você já se colocou, né, na estaca zero. Se você arrisca, você tem pelo menos 50% de chance de dar certo, né? Então, fui lá, conversei com ele, perguntei, poxa, eu faço um vídeo caseiro lá, umas conversinhas, um bate-papo, quer participar? E ele topou, então ele vai estar com a gente aqui em nossa, a gente já tá, vai setembro, gente, olha que boa. Setembro falando de BTP. Então, vamos ver que vai ser um assunto bem bacana, vai ser bem interessante, assim. Então, vai ser gostoso, assim, relembrar um pouquinho da... Claro, não vai falar de NFI, se deixar, o pessoal vai perguntar de NFI aqui, como perguntar para você. É normal, a gente cria autoridade no tema e por mais que por longa data a gente, de repente, não fale tanto só desse tema, fale de outras coisas, o pessoal quando vê, não, vou perguntar de NFI para ele. Isso acontece. Não, É é complicado. verdade, com certeza. E eu tenho uma história engraçada do Henrique. Aconteceu lá em São Leopoldo, no Labs. Ele estava lá num evento da SAP
E a gente estava apresentando, tinha algumas estantes, algumas pessoas estavam apresentando algumas coisas. E tinha uma colega minha falando sobre o monitoramento que eles fizeram. A CPI desenvolveu um monitoramento de Solution Manager para nota fiscal. E aí chegou o Henrique Pinto no stand, e a minha colega não conhecia ele, e ela falou: ah, eu não sei se você conhece alguma coisa de nota fiscal, mas a gente desenvolveu um monitoramento de Solution Manager para nota fiscal. E eu tava do lado e eu achei muito engraçado. Não sei se você conhece alguma coisa da nota fiscal. Ah, não, só eu fui pai da nota fiscal aqui. Só isso, só isso. Mas foi Ai, muito muito bom. engraçado. Não sei se ele vai lembrar, mas eu lembro dessa cena porque eu tava do lado, eu vi, eu tive que rir. Eu não vi zoando. Ai, Eu não muito sei se bom. você conhece a nota fiscal. Ai, demais, demais. Não, tem várias Mas ele foi histórias. muito gente boa, ele Renan, foi muito humilde, ele nem mencionou que ele foi gerente de nossa, produto da não, nota fiscal. ele é muito humilde. Todas Ele as ouviu pessoas toda a que têm conversa, conhecimento discutiu ali, espetacular, interagiu. Foi muito que legal. legal. Não, isso é bacana, assim. Geralmente as pessoas que têm um bom conhecimento, elas não são arrogantes, né? São pessoas que gostam de ajudar. E se ela faz alguma coisa errada, provavelmente ele não corrigiria, ou talvez, né, orientasse, enfim, mas boas lembranças dessa época. Bom, Renan, a gente está quase há 2 horas aqui, eu tomei um tempão, deve ser, Nossa já Senhora. passou da meia-noite aí, provavelmente. Mas foi muito, muito bom o bate-papo. É aquela coisa, se deixar, a gente vai se perdendo, porque é uma conversa bem informal, a participação do pessoal também ajuda, né, também a gente acabar inspirando nos assuntos, e um acaba levando ao outro. Tem várias coisas bacanas que você falou aqui, a gente acabou falando só de OCR, TDF, mas também inspirando as pessoas a entenderem, né, o contexto de S4HANA, né, falou um pouquinho da NFE também, que para quem trabalha como consultor fiscal, acaba também atuando com a solução, tá? Só tenho que te agradecer, tá bom? E eu não sei se você quer deixar alguma mensagem final para o público aí, para se despedir. Fica à Não, eu vontade. agradeço o espaço, acho que foi realmente muito legal a discussão. Agradeço todo mundo que participou e fez comentários, eu vi bastante comentário ali. Então, é uma das coisas que a gente sempre procura, né? A gente ter essa interação. Então, quem participou e comentou, um agradecimento aí especial, principalmente por estar fora do horário de expediente. Então, eu já sei que é uma pessoa que está procurando aprender mais ou discutir mais, interagir mais. Acho que é muito legal isso daí. E muito obrigado aí pelo espaço, Karen. Tá bom. Valeu, gente. Até mais, então. Boa noite, Ana. Valeu, boa noite, galera. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Tchau.